Então, bom dia a todos. Agradeço ao Marcos, né, e a presença de todos. O título da minha apresentação é Cartas e a Concepção de Arte de Graciliano Ramos. E com o recorte que escolhi, o subtítulo é Bolos, Cocos e Cocorotes. Conforme logo mais eu vou esclarecer. Então, o subtítulo é Bolos, Cocos e Cocorotes. Meu propósito é mostrar como a epistolografia, a literatura, a crítica e a tradução são tarefas poético-éticas hermenêuticas de astrônomos. Eu me refiro aos Astrônomos, capítulo Conto de Infância, livro de memórias de Graciliano, que saiu em 1945, cuja leitura eu sempre recomendo. Graciliano publicou Os Astrônomos no Diário de Notícias do Rio de Janeiro em 1938. Síntese da poética hermenêutica ética de Graciliano Ramos. Nesse conto, acompanhamos como um menino que era quase analfabeto aos 9 anos, venceu o estigma de bruto em demasia. Numa noite extraordinária, o pai do menino, negociante que recebera uma dívida perdida, segundo o tino do narrador adulto, o pai chamou o menino para ler um romance sobre crianças abandonadas, ajudando-o a compreender o texto. Os Astrônomos, Infância, de 1945. Alinhavei o resto do capítulo diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa, aventurando-me às vezes a inquirir, e uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se e ressurgia vacilante nas trevas do meu espírito. No entanto, dias depois, a negativa do pai significou a decepção enorme do menino, sensação de desgraça, como se não merecesse a preciosidade recém-descoberta. Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a sensação de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar. Eis que, singelamente, a prima Emília ensina a tarefa hermenêutica. Se os astrônomos leem o céu distante, o menino, capaz de distinguir as letras e de reuni-las em palavras, conseguiria adivinhar a página diante de seus olhos. Matutei na lembrança de Emília. Eu, os astrônomos, que doidice! Ler as coisas do céu, quem havia de supor? E tomei coragem, fui esconder-me no quintal, com os lobos, o homem, a mulher, os pequenos, a tempestade na floresta, a cabana do lenhador. Reli as folhas já percorridas, e as partes que esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Personagens diminutas cresciam, vagarosamente me penetravam a inteligência espessa. Vagarosamente. Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes, em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão e animais ferozes. Assim, a partir do que conhecemos, podemos compreender o outro, tanto os textos quanto as pessoas, embora traços inapreensíveis sempre existam. Longe de ser inferior aos demais, o menino Graciliano se dobrou ao texto e se tornou outro, à semelhança dos astrônomos. Pôde viver com intensidade o mundo do romance e encontrar na biblioteca do tabelião Jerônimo Barreto sua provisão de sonhos, seu meio de habitar o mundo. Mas Graciliano seria, conforme gosto de chamá-lo, astrônomo do inferno, não do céu. A identificação que lhe marcaria a obra era com os homens abandonados como os daquele livro da infância. Esse sentido de astrônomos, de adivinhar o texto e o outro, é significativo para se pensar nas trocas de cartas e ainda mais na correspondência com o tradutor. Quero falar em especial aqui da amizade de Graciliano com Serafim Garcia, que fez a primeira tradução em livro de Graciliano de Angústia em 1944. As cartas de que vou falar aqui são inéditas em livro, mas ano que vem eu vou retomar com o Tiago Milsala, com quem eu fiz o Cangaços e Conversas. Eu vou retomar a busca e a organização do material e já está acertada com a Record a publicação do livro. Então, Serafim Garcia...
Serafim Garcia é um poeta e contista uruguaio, nascido em 1905. Ele entrou em contato com Graciliano por intermédio de Jorge Amado. E uma vez esteve pessoalmente com Graciliano na livraria José Olímpio, na estreitíssima Rua do Ouvidor, como ele mesmo diz, em 1942. Serafim Garcia foi ao Rio de Janeiro com a mulher, graças ao dinheiro que ele conseguiu com o prêmio literário do seu livro de contos Burburras. Encontrei um selo com a foto do Serafim Garcia, como vocês podem ver, e vejam aqui alguns títulos de obras dele: Em Carne Viva, Terra Amarga, Burburras, Asfalto. Graças às cartas do Graciliano Ramos, eu soube, pelo menos, da existência desse escritor Serafim Garcia, que fez a tradução de Angústia. Ele escreveu o prólogo e as notas para a edição uruguaia do romance. Então, pensando na concepção de arte de Graciliano, interessa um trecho de uma carta do Graciliano aos editores uruguaios, os senhores Lifshitz e Morosoli, de 17 de julho de 1945. Essa carta me foi cedida gentilmente pelo professor uruguaio Pablo Roca. Graciliano, na carta, agradece a tradução e elogia o trabalho gráfico do livro, e deixa ver a preocupação ética que move a sua obra. Graciliano pergunta pela reação do leitor uruguaio diante do crime de Luiz da Silva em Angústia. Acompanhem o trecho. Enfim, os senhores melhor que eu conhecem o gosto do público uruguaio. Até hoje nem sei como foram aí recebidos o meu criminoso e o sujeito que deixei enforcado num galho. Graciliano diz: o sujeito que deixei enforcado num galho. É uma particularidade do estilo de Graciliano nas cartas utilizar a primeira pessoa para expressar seu envolvimento com as situações criadas para seus personagens. É assim também na conhecida carta do Graciliano para Antônio Cândido, também de 1945. Graciliano diz para Antônio Cândido assim: matei Julião Tavares em 27 dias. Né? Ele usa a primeira pessoa. Né? Assim, Graciliano assume a responsabilidade do criminoso Luiz da Silva, cujo drama é um tempo moral e social. A angústia do protagonista se faz entre a culpa de ter matado um homem, a certeza da necessidade social de eliminar proprietários canalhas como Julião Tavares e a indiferença generalizada à naturalização da violência. As capas de Angústia, criadas por Santa Rosa, ilustram essas faces moral e social do drama de Luiz da Silva. A primeira edição, aqui a primeira à esquerda, traz já na capa a verticalização da angústia do protagonista em seu ambiente inóspito. A da segunda edição retoma os encontros com Marina à base de uma história em que o quintal vale mais do que a casa. E a capa da terceira edição figura justamente o rosto de um homem sendo enforcado pelas mãos de outro, presentificando a angústia na raiz da palavra, que significa estreiteza, aperto. O crime inutiliza ainda mais o pobre diabo Luiz da Silva, que é um defunto em pé como Julião Tavares, e como as milhares de figurinhas insignificantes das quais ele quer se aproximar. Também para Serafim Garcia, Graciliano elogia, numa carta de 19 de julho de 45, essa e as demais cartas são aqui do arquivo do Graciliano Ramos do IEB. Então, também para o Serafim Garcia, Graciliano elogia nessa carta a edição uruguaia de Angústia. Graciliano diz assim: a edição de Angústia ficou realmente magnífica. A capa dessa edição, o livro consta aqui da biblioteca do IEB, a capa traz a cena do crime. A estrada, vocês podem ver na imagem, a estrada, a árvore em que Julião foi enforcado e o chapéu na mão, além da corda, que é o instrumento do crime, que escreve o título Angústia. Né? A palavra angústia é com a corda. Né? É muito forte no livro a construção com a imagem do chapéu, né? Aí acho que dá para ver os chapéus na jogada. Então, é muito forte no livro a construção com a imagem do chapéu. Sinaliza em alguns momentos o sentido de humilhação e, no final, a confusão entre o próprio chapéu do Luiz da Silva e o do Julião morto, um embaralhamento e culpa horríveis entre a própria cabeça de Luiz da Silva e a do outro, Julião Tavares morto.
O sentido de arte, anunciado em Os Astrônomos, de aproximação com os abandonados, transparece em uma carta de Graciliano para Serafim Garcia, de 6 de junho de 1945. Graciliano assim agradece ao amigo o envio do livro de contos Burburras. Antes de tudo, recebo os meus agradecimentos por me haver feito conhecer Tison, Doroteu, Lazorra e o negro velho Bernabé. Infelizes que me comoveram, penetraram fundo o meu coração cheio de calor. Graciliano diz, infelizes que me comoveram, penetraram fundo o meu coração cheio de calor. Essa carta evidencia como Graciliano admirava uma arte capaz de criar comoção e consciência crítica. Percebe-se a identificação de Graciliano com os personagens do contista uruguaio. Burburras, quer dizer bolhas, com esse sentido de homens infelizes que evaporam, né, como bolhas, mas ao mesmo tempo homens em cujo fundo a vida ferve. Ao mesmo tempo, a amizade pelo interlocutor se expressa na carta por um pedido de desculpas que inclui um tom irônico em relação aos entraves da realidade. Embora a tradução de Angústia tenha saído em 1944, Graciliano demorou a saber que o livro já estava pronto, pois os editores não lhe avisaram. Remeteram a ele um exemplar tempos depois, tanto que o livro que consta da biblioteca do IEB tem dedicatória dos editores datada de junho de 1945. Graciliano então agradece ao Serafim Garcia a admirável tradução, as notas e o prefácio. Ao justificar o atraso de sua carta, Graciliano alude a muitas demoras, inclusive do correio para o Uruguai. E duas formulações da carta sobressaem pelo seu estilo precisamente belo. A primeira expressa o apreço do romancista alagoano por uma arte que, fincada em personagens infelizes, alcança universalidade. Se o livro não me chegou de cabelos brancos, é que tio Hint e outras pessoas nele existentes não envelhecem. Então, o primeiro trecho é: se o livro não me chegou de cabelos brancos, é que tio Hint e outras pessoas nele existentes não envelhecem. E o outro trecho da carta traduz a angústia do tempo, da guerra e atual. Parece que nesta época de aeroplanos, as distâncias se estiraram absurdamente e os assuntos particulares se diluíram nas coisas enormes e terríveis em que nos absorvemos. Então veja a atualidade da frase. Nesta época de aeroplanos, as distâncias se estiraram absurdamente. Apesar dos aeroplanos que encurtariam as distâncias entre as pessoas se estiraram absurdamente e os assuntos particulares se diluíram nas coisas enormes e terríveis em que nos absorvemos. A admiração entre os escritores se tornou recíproca. A admiração entre o Graciliano e o Serafim Garcia se tornou recíproca. O prólogo de sua tradução de Angústia deixa ver como Serafim Garcia compreendeu muito bem a literatura de Graciliano. Serafim destaca para o público uruguaio, no prólogo, as dimensões individual e coletiva do drama de Luiz da Silva, que passou pela vida se encolhendo. Significativamente, o tradutor Serafim Garcia realça a força de Graciliano como um explorador de consciências, atento à realidade social de seu povo, que situava os fatores econômicos e políticos nos dramas de seus personagens. Serafim encerra enfatizando que, mesmo depois dos sofrimentos da prisão, Graciliano continuava ao lado dos que lutam por uma vida mais bonita e mais justa. Mesmo depois dos sofrimentos da prisão, Graciliano continuava ao lado dos que lutam por uma vida mais bonita e mais justa. Eis que vocês então me perguntam, e os bolos, cocos e cocorotes que eu anunciei no subtítulo? Não é? Pois é, conforme a lição dos astrônomos, existe sempre a busca e o esforço por compreender as palavras, as pessoas, com suas semelhanças e diferenças. Foi assim que Graciliano e Serafim Garcia, embora só se tenham visto uma vez, se tornaram amigos, comunicando-se por cartas e por meio da literatura, da tradução de Angústia e da troca de seus livros. Porém, enigmas, desencontros e incompreensões também integram o nosso caminho hermenêutico, como também a Miriane falou das lacunas. Então, no livro justamente intitulado Primeiros Encontros,
No livro justamente intitulado Primeiros Encontros, em que relata seu encontro com Graciliano, Serafim Garcia destaca as múltiplas dificuldades que sentiu ao traduzir Angústia, por causa do personalíssimo estilo do autor e da abundância de cerrados regionalismos nordestinos da obra. Ironia e regionalismo comparecem em Angústia, particularmente quando Luís da Silva, vendo-se sozinho no mundo após a morte do pai, recorda momentos da infância. Ele confessa que desejava em vão sentir a morte de seu pai, pois os momentos lembrados eram dolorosos. Ele diz assim: procurava chorar, lembrava-me dos mergulhos no Poço da Pedra, das primeiras lições do alfabeto que me rendiam cocorotes e bolos. Certamente não era fácil traduzir essa passagem, não é? O que me rendiam cocorotes e bolos. Certamente não era fácil traduzir. Veja-se que ao verbo render, de acepção positiva, se seguem os substantivos cocorotes, que lembra coco, e bolos, que no contexto significa palmadas, mas preferencialmente alude ao doce, não é bolos. Então, na nota aposta à tradução de Serafim Garcia, aparece coconotes e não cocorotes, com a seguinte definição: caroço de fruta de certa palmeira. Tanto esse erro, se quiser chamar assim, é fecundo, não é? Que é um caso de um erro fecundo. Não é? Como que a Miriane falou também das lacunas que ajudaram a pesquisa. Não é? Então, tanto esse erro, se quiser chamar assim, é fecundo, ele nos leva a enfatizar a força do estilo de Graciliano Ramos. A universalidade da arte de Angústia é tal que Serafim Garcia desejou traduzir o romance e o prefaciou de maneira primorosa, apesar dos coconotes, em lugar de cocorotes, curiosamente apanhados em nota. Para terminar, eu lembro uma bela cena do livro Viagem. Na correspondência passiva de Graciliano, que também ainda é inédita, consta aqui também do arquivo do IEB, na correspondência passiva, uma carta da Sátiva Brandão. Ela era filha de comunistas brasileiros que foram exilados na União Soviética, os escritores Otávio Brandão e a poeta Laura Fonseca. Ela morreu na guerra. Então, Sátiva e o marido dela, o Zaren, se dedicaram à difícil e instigante tarefa de verter vidas secas para o russo. E Graciliano ri com eles, irmanando-se com a poesia da criança que, encantada, tropeça na língua, a poesia dos astrônomos. Aqui um trechinho de Viagem. Né? Sátiva pretender esclarecê-lo. Esclareceu o marido, Zaren. Sátiva pretender esclarecê-lo. Tinha-se embrulhado também, e ali no sofá, percebendo-lhe um erro, Zaren ria, asseverando loquaz haver acertado. Parece criança, uma robusta criança de 20 e poucos anos. Isto me aproximou dele. Aí, aqui eu selecionei uma foto do Graciliano com o Ricardo Ramos, né, o filho, o pai do Ricardo, que é escritor também. Quer dizer, eu terminaria por aqui, mas depois, se quiser, tem a carta que é conhecida do Graciliano para o Portinari. Né? Mas depois, sobre, né? Mas o tempo... Depois eu leio... Ah, tá bem. Que complementa, não é? Porque a gente tinha calculado os 20 minutos. Né? Mas então eu vou ler que é uma carta que complementa a leitura. Né? Então é uma carta para o Portinari de 13 de fevereiro de 1946. Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não o ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e a miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejaremos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores tão perversos como os outros quando expomos desgraças? Dos quadros que você me mostrou quando almocei em Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe a segurar a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria?
Chego a pensar que teríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. Aqui é a imagem do quadro, né, Criança Morta, da série Retirantes, de 1944, do Portinari, né, que consta do site Projeto Portinari. A continuação da carta. Felizmente, a dor existirá sempre, a nossa velha amiga nada a suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? Veja como os nossos ricaços, em geral, são burros. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los. Aí liga com a questão do Julião Tavares de angústia. Né? Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, os nossos ricaços, né? Mas se isto nos desse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso, porque não nascemos para tal sensaboria. O meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer modo, e os sofrimentos causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. E adeus, meu grande Portinari, muitos abraços para você e para Maria Graciliano. Obrigado.